Olá pessoal, preparem-se para mais um vídeo no Mago do Reddit. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar seus pensamentos nos comentários. O parceiro do caso da minha esposa tentou me intimidar, então expus o caso deles para a família dele e o fiz ser expulso de sua própria casa. Para contextualizar, eu, homem de 40 anos, sou casado com minha esposa, Alissa, mulher, 36 anos, há 6 anos. Esse não é o nome verdadeiro dela, obviamente. Nossa vida nunca foi algo para se reclamar. Moramos em uma casa confortável, em um bom bairro, e ambos temos bons empregos. Sempre valorizei o que tínhamos e fiz o meu melhor para garantir que estivéssemos felizes. Mas, aparentemente, isso não foi suficiente para minha esposa. Cerca de 3 meses atrás, comecei a notar pequenas mudanças no comportamento dela. Eu não a peguei no flagra, mas percebi todos os sinais clássicos. Ela ficou excessivamente protetora com o celular. Um dia, notei que ela começou a deixar o telefone virado para baixo na mesa. Ela passou a trabalhar até mais tarde com mais frequência, e de repente, estava sempre saindo com amigas com quem nunca costumava sair antes. Às vezes, ela dava risadinhas ao olhar para o celular, mas se recusava a dizer o que era tão engraçado. Uma vez, perguntei o que a fazia rir e ela ficou na defensiva, irritada, dizendo que eu estava sendo muito insistente. Além disso, houve mudanças emocionais. Sempre foi uma mulher emotiva, mas agora seus humores oscilavam de forma extrema. Às vezes, era extremamente carinhosa e me dizia o quanto me amava, sem nenhum motivo aparente. Outras vezes, ficava tão desconfiada que chegava a ser paranoica. Se eu saísse para resolver algo, ela ligava perguntando onde eu estava. Em uma ocasião, até pediu para eu compartilhar minha localização para provar onde estava. Se me visse rindo do celular, então esquece. Eu poderia estar rindo de um vídeo de gato no TikTok. Mesmo assim, ela vinha me interrogar, querendo saber do que eu estava rindo. Mais tarde, percebi que isso era uma mistura de culpa e projeção da própria traição. Mas isso não me faz sentir melhor sobre tudo isso. Durante um tempo, tentei racionalizar a situação, mas era impossível. Pensei em 1000 explicações diferentes, mas nenhuma fazia sentido. As mudanças eram muito drásticas e abrangentes para haver qualquer outra explicação. Eu tinha quase certeza de que ela estava tendo um caso. Eu chegava em casa e a encontrava exausta demais para conversar. Mas, de alguma forma, cheia de energia para passar horas no celular ou sair. Isso começou a me deixar deprimido. Além da sensação de que algo estava seriamente errado no nosso relacionamento, eu não conseguia superar o sentimento de negligência. Eu era o único participando ativamente do relacionamento. Sabia que não poderia continuar vivendo assim, algo precisava ser feito. E então percebi o que eu tinha que fazer. Uma tarde, enquanto ela saía para almoçar, surgiu uma oportunidade. Eu não tinha planejado nada, apenas aproveitei o momento. Estávamos relaxando em casa em um sábado à tarde quando ela subiu para o quarto sem dizer nada e ficou lá por um tempo. Quando desceu, estava completamente arrumada e simplesmente anunciou que ia almoçar com sua amiga Samantha. Depois disso, ela me encarou desafiadoramente, como se estivesse me provocando a questioná-la. Mas eu não questionei, porque queria que ela saísse de casa. Estava tentando encontrar uma maneira de descobrir o que ela andava fazendo, e agora eu tinha a chance perfeita. Eu simplesmente a seguiria e veria com quem ela realmente estava se encontrando. Sabia que as chances de ela me notar eram mínimas. Ela não é muito observadora e mal usa os retrovisores do carro. Então, não discuti. Apenas disse que ia cuidar do jardim e a segui assim que ela saiu. Fingi estar ocupado enquanto ela entrava no carro. Assim que ela estava longe o suficiente, entrei no meu carro e fui atrás dela. Quando cheguei na rua, ela já estava virando a esquina. Usei meu conhecimento das ruas para prever qual caminho ela tomaria. Acelerei um pouco, virei na esquina, e lá estava ela, no final da rua, pronta para fazer outra curva. Tentei manter uma boa distância atrás dela, garantindo que não a perdesse de vista. Dirigimos até uma parte da cidade que nunca havíamos visitado. Para onde quer que ela estivesse indo, era longe o suficiente para que eu nunca a encontrasse por acaso. Eventualmente, ela diminuiu a velocidade e entrou em um estacionamento. Virei em outra rua para não passar por ela e encontrei um lugar para estacionar. Voltei a pé e espiei por trás da esquina. Ela estava sentada em uma mesa em um daqueles cafés ao ar livre. Ainda não estava com ninguém, então fiquei apenas observando. Depois de cerca de 5 minutos, alguém chegou para se juntar a ela. Era um cara mais jovem que eu nunca tinha visto antes, e ele beijou minha esposa na bochecha. Ela olhou para ele e lhe deu um sorriso que eu não via há meses. Ele se sentou ao lado dela e colocou a mão em sua perna, fazendo pequenos círculos. Fiquei paralisado.
Meu peito apertou enquanto eu os observava conversando e rindo, parecendo um jovem casal apaixonado. Não sei explicar, mas naquele momento me senti completamente sozinho. A mulher que eu amava há tantos anos estava ridicularizando nosso casamento bem na minha frente. Senti um vazio estranho por dentro. Me obriguei a recobrar os sentidos. Peguei meu celular e tirei algumas fotos. Quando senti que já tinha provas suficientes, mudei para o modo de vídeo. Estava longe demais para captar o áudio, mas, ao dar zoom, era evidente que estavam rindo, flertando e se tocando. Eu estava tão furioso que nem lembro exatamente quando decidi começar a andar até eles. Ainda estava gravando, mas segurava o celular ao lado do corpo, então ele não capturou muita coisa útil, exceto o áudio. Eles estavam tão absortos um no outro que nem me notaram até que eu estava parado bem ao lado deles. Alyssa se sobressaltou violentamente na cadeira, como se tivesse sido picada por uma abelha. O amante dela ficou confuso no início, mas logo entendeu a situação. Ele se acomodou na cadeira e perguntou se podiam me ajudar. Nem me dei ao trabalho de responder. Nem sequer olhei para ele antes de perguntar a Alyssa se ela estava aproveitando o almoço com sua amiga. Alyssa parecia extremamente culpada enquanto tentava balbuciar uma resposta. O melhor que conseguiu inventar foi dizer que ele era a amiga com quem ela tinha dito que ia almoçar. Eles eram apenas amigos, nada mais. Eu disse que ele não parecia muito com uma Samantha. Depois, apontei que eles estavam sendo bem íntimos para apenas amigos. O cara riu e se apresentou como Daniel. Então, disse, você deve ser o marido. Além do fato de que ele estava passando a mão na minha esposa, achei o cara irritante. Ele estava se esforçando ao máximo para parecer tranquilo e indiferente, e eu queria mostrar a ele o quanto ele deveria estar preocupado. Quando eu era mais jovem e tinha um temperamento mais explosivo, eu provavelmente teria dado um soco nele ali mesmo. Mas agora eu entendia que uma mulher infiel não valia a pena uma briga. Isso não era uma questão de lutar por minha mulher ou defender sua honra. Uma mulher que trai já não tem honra para defender. Disse a ele para calar a boca, pois aquilo era entre mim e minha esposa. Ele se ofendeu com isso. Ou eu realmente feri seus sentimentos ao mandá-lo se calar, ou ele só queria bancar o macho alfa na frente da amante. Ele se levantou e chegou bem perto do meu rosto, dizendo para eu repetir o que havia dito. Então, eu repeti. Ele me empurrou com força, e eu dei alguns passos para trás, mas não cheguei a cair. Em seguida, ele agarrou minha camisa e disse para eu desistir dela, porque ela queria um modelo mais jovem e melhor. Alyssa correu para o lado dele e segurou seu braço, tentando acalmá-lo. Senti uma pontada de irritação ao vê-la segurando o braço dele daquela forma. Aquele simples gesto já mostrava que ela achava que eu era o problema na situação, que eu era quem precisava ser salvo. Se ela te contou algo sobre mim, então sabe que eu possuo armas de fogo, eu disse. O que te faz pensar que eu não estou armado agora? Eu não estava, mas ele não tinha certeza. Minha camisa polo larga e meus shorts cargo tornavam impossível dizer se eu estava carregando uma arma ou não. Vi os pensamentos passando pela cabeça dele enquanto ele pesava os riscos de me bater contra a possibilidade de levar um tiro. Os olhos de Alyssa se arregalaram enquanto ela olhava para minha cintura. Ela estava com medo de que eu realmente estivesse armado. O que ela achava? Que eu ia perder a cabeça e começar um tiroteio ali mesmo. Bem, suponho que homens já surtaram por bem menos. Virei as costas e comecei a andar de volta para onde tinha estacionado o carro. Alyssa veio atrás de mim, falando sem parar. Ela insistia que eram apenas amigos e que não havia nada entre eles. Eu ainda estava furioso e perguntei se ela achava que eu era idiota. Ela ficou ali me encarando por um tempo, provavelmente surpresa ao me ver tão bravo. Disse a ela que as próximas palavras que saíssem de sua boca precisavam ser a verdade, ou ela nunca mais me veria. Ela ficou me observando por um tempo e, eventualmente, decidiu contar metade da verdade, confessando que estava tendo um caso com ele há algumas semanas. Comecei a me afastar novamente e disse que sabia que já estava acontecendo há muito mais tempo. Ela correu atrás de mim e admitiu que o caso durava 6 meses. Isso era 3 meses a mais do que eu esperava, isso se ela não estivesse mentindo novamente e reduzindo o tempo real. Ela disse que ele era um cara da academia onde ela fazia aulas de yoga. Ele era jovem e dinâmico, e fazia com que ela se sentisse jovem de novo também. Eu não sabia como reagir a isso. Falei para ela que éramos mais velhos e estávamos casados há um tempo. Tínhamos responsabilidades que ele não tinha. Não era fácil para nós sermos tão espontâneos e livres quanto ele. Ela acenou com a cabeça enquanto eu falava e disse que era bom estarmos conversando e que poderíamos resolver isso em casa. Balancei a cabeça e disse para ela não me interpretar errado. Se ela o achava tão emocionante, então podia ficar com ele. Quando ela chegasse em casa, as coisas dela já estariam arrumadas. Ela começou a implorar para que eu pensasse bem no que estava fazendo, mas eu simplesmente ignorei. A essa altura,
Já tínhamos chegado ao meu carro. Entrei, bati a porta com força e arranquei dali. Mantive minha palavra. Quando ela chegou em casa, eu já estava empilhando as coisas dela para fora. Agora, ela estava furiosa. Ela gritou comigo e ameaçou chamar a polícia, dizendo que eu não poderia legalmente expulsá-la de casa. Ameacei enviar os vídeos dela para a família, mas ela disse que eu estava blefando. Assim que peguei o celular e comecei a reproduzir os vídeos, ela se acalmou. Talvez tenha percebido o quão patética parecia se jogando para um cara mais jovem daquele jeito. Ela pegou o resto de suas coisas e colocou no carro, dizendo que voltaria para conversarmos e resolvermos a situação. Eu não contei para ela que minha intenção era nunca mais falar com ela. E como esperado, ela voltou no dia seguinte. Eu não a deixei entrar. Depois de 1 hora tocando a campainha sem parar, ela foi embora. Já faz 1 semana desde que ela saiu, e ela já voltou 2 vezes. Ignorei ambas as vezes. Eu só precisava ouvir a opinião de alguém sobre isso. Minha mãe e minha irmã estão me pintando como um babaca por tê-la expulsado de casa, mas meu irmão está firmemente do meu lado. Eu sou um babaca por ter expulsado minha esposa traidora de casa? Edit. Tem havido algumas confusões nos comentários. Eu não pretendo deixá-la voltar. Já comecei a dar entrada no divórcio. Fui eu quem pagou pela casa, e ela está no meu nome. Se o tribunal decidir que eu devo sair da casa, eu sairei sem problemas. Mas, até lá, a casa é minha. Obrigado a todos pelo feedback na minha última postagem. Tentei ler todos os comentários, embora nem todos tenham concordado com a minha abordagem, aprecio as diferentes perspectivas. Desde minha última postagem, muitas coisas aconteceram. Então aqui vamos nós. Primeiro, Alyssa continuou tentando entrar em contato comigo. Ela foi incansável, ligações, mensagens, e-mails, aparecendo na minha porta, ela tentou de tudo. Eu não falei com ela, mas li algumas das mensagens. Ela alternava entre pedir desculpas e me culpar por tê-la empurrado para os braços de outro homem, alegando que nosso relacionamento era previsível demais. Como se não bastasse, ela ignorava o fato de que eu trabalhava 10 horas por dia para manter nosso estilo de vida e que um relacionamento exige esforço de ambas as partes para continuar espontâneo. Segundo ela, a culpa era toda minha pelo fato de ela ter me traído. Eu não conseguia acreditar no nível de ginástica mental dela, mas não dei corda. Já tinha enviado os papéis do divórcio para ela e estava satisfeito em manter o contato zero. Quando disse que nunca mais falaria com ela, eu estava falando sério. Bom, eu não consegui manter isso. Mas por um bom motivo. Contarei sobre isso depois. Agora, a questão com Daniel foi o que mais me surpreendeu. Eu imaginava que nunca mais teria que vê-lo. Mas ele se mostrou ainda mais burro do que eu imaginava. O idiota estava me esperando na entrada da garagem quando cheguei do trabalho um dia. Estava encostado no carro, tentando ao máximo parecer descolado. Ele disse que eu o desrespeitei no café e que precisava me desculpar. Fiquei parado por um segundo, sem acreditar no que estava ouvindo. Quando finalmente processei a situação, simplesmente passei direto por ele, sem dar a mínima. Conheço caras como ele minha vida inteira, perdedores inseguros que precisam afirmar sua superioridade para se sentirem bem consigo mesmos. E eu também sabia como lidar com esse tipo. Ignorando. Eles odeiam quando você não os faz se sentir importantes. E como esperado, isso o deixou irritado. Ele começou a se gabar de que Alyssa agora pertencia a ele e que tinha roubado minha mulher. Disse que quebraria meu pescoço por ter expulsado ela de casa e que eu deveria sair de lá por ela. Ou então, não conseguiria lidar com o que estava por vir. Isso para mim, era novidade. Foi aí que percebi que ele poderia ter um plano por trás de tudo. Minha teoria era que ele queria que Alyssa ficasse com a casa para convencê-la a vender depois. Decidi que precisava resolver isso. Fiquei parado na porta e perguntei se ele realmente estava me ameaçando na minha própria propriedade. Ele assentiu com um sorriso idiota no rosto. Então perguntei se ele achava inteligente fazer isso, sabendo que eu tinha armas em casa. Não esperei resposta. Apenas fechei a porta na cara dele. Ouvi o carro dele sair cantando pneu segundos depois de eu fechar a porta. Eu não ia pegar arma nenhuma. Só chamei a polícia. Quando chegaram, ele já tinha sumido, mas registrei um boletim de ocorrência. Eu não ia deixar que ele tentasse me intimidar na minha própria casa. Agora, eu tinha um problema pessoal com Daniel. Antes, eu não ligava muito para ele, mas ele não ia sair impune depois dessa. Não consegui encontrá-lo nas redes sociais porque não sabia o sobrenome dele. Então entrei em contato com Alyssa. Disse que tinha feito um boletim de ocorrência contra ele e que precisava do nome completo para passar à polícia. Ela se recusou no começo, mas então expliquei que, na verdade, eu estava fazendo um favor para ela. A outra opção era que a polícia fosse até ela buscar essa informação pessoalmente,
o que não pegaria bem para ela no processo de divórcio. Relutante, ela concordou, e assim que me passou o nome dele, fui direto procurá-lo no Facebook. Demorei alguns minutos rolando por nomes parecidos até que o encontrei. Agora, para a próxima parte do meu plano. Abri os perfis de todos os familiares dele. E foi aí que fiquei chocado. O cara era casado. Sim, casado. E ainda tinha a audácia de dizer que a Alissa era dele. Que babaca. Ele era só mais um perdedor inseguro, tentando se sentir importante ao supostamente roubar algo de outra pessoa. Bom, ele podia ficar com ela. Senti um prazer imenso enquanto enviava os vídeos para a família dele, os vídeos dele apalpando a Alissa e o vídeo ruim, mas audível, de mim confrontando os dois, onde ele me ameaçava e me empurrava. Alguns dos parentes me responderam. A mãe dele ficou horrorizada e pediu desculpas pelo comportamento dele. A esposa dele foi um pouco diferente. No começo, ela me xingou, me chamando de mentiroso. Mas, algumas horas depois, esfriou a cabeça e começou a pedir detalhes. Eu contei tudo. A maior parte da confusão aconteceu longe dos meus olhos, mas depois fiquei sabendo que eles tiveram uma briga feia. Ele foi expulso da própria casa e a esposa dele entrou com o pedido de divórcio. Descobri isso principalmente pela mãe dele, uma senhora muito simpática, que continuava se desculpando por ele e parecia realmente arrependida de que o próprio filho destruiu meu casamento. Que pena que ela teve um filho tão perdedor. Fiquei surpreso por nunca mais ter ouvido falar dele depois disso. Eu esperava que ele voltasse para tentar me ameaçar por ter arruinado o casamento dele, mas acho que ele ficou com medo de que eu abrisse a porta com uma espingarda. Ou talvez a Alissa tenha contado a ele que eu chamei a polícia, e isso tenha feito ele finalmente usar um pouco de bom senso. Descobri mais tarde que ele estava tendo dificuldades para encontrar um lugar para ficar. Tentou ir para a casa dos pais, mas a mãe dele estava furiosa por ele ter destruído o próprio casamento. Ela me disse que gostava muito da esposa dele e que estava ajudando-a a passar por esse momento difícil. Depois de tudo que ele me fez passar, foi satisfatório ver que Daniel finalmente estava pagando pelo que fez. Quanto a Alissa, nosso divórcio ainda está em andamento. Não posso dizer como vai terminar, mas muita coisa está a meu favor. A casa está no meu nome e ainda estou morando nela, então parece que há uma boa chance de eu ficar com ela. Além disso, o fato de Alissa ter se envolvido com um homem que me ameaçou 2 vezes realmente não ajudou em nada o caso dela. Após uma das reuniões do divórcio, descobri que as coisas entre ela e Daniel tinham acabado. Ele apareceu pedindo para ficar na casa dela e ela o rejeitou. Ela tentou usar isso como prova de que havia virado as costas para ele, mas eu não ia deixar que ela se pintasse como uma santa. Perguntei se ela o mandou embora porque sabia que seria destruída no tribunal se descobrissem que estava morando com outro homem. Ela bateu o pé no chão, frustrada, e disse que eu era impossível, o que me fez rir um pouco. O advogado dela correu para afastá-la, provavelmente para impedir que dissesse ou fizesse algo que piorasse a situação para o lado deles. Não senti nenhuma pena de nenhum dos dois. Eles se divertiram e acharam que poderiam me usar como um saco de pancadas. Acho que finalmente reagi. Isso me faz um babaca? Talvez. Muita gente com certeza achou que eu era, depois da minha primeira postagem. E agora, acho que talvez eu seja mesmo. E estou meio que adorando isso. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo. E assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.